bem-vindo a mais um podcast com a Ana, com a participação do nosso amigo Alexandre Podrão, vocalista da banda Detrito Federal. Tudo bem, Alexandre? Tudo ótimo, beleza pura, um prazer imenso estar aqui no podcast da Ana. Estamos aí com força total. O prazer é nosso, né? Muito obrigada por você ter vindo, né? Porque assim, é uma honra, né? Você aqui da banda, né? Eu queria saber já de início, quantos anos que a banda está fazendo? 40 anos, né? 4 anos. décadas. 4 décadas. A gente vem aí sobrevivendo aí a vários momentos, né? A altos e baixos, mas a gente está aí na luta, né? Aí dentro do cenário, né? Dentro desse mercado underground e tocando o barco aí, né? Produzindo CD, produzindo material de merchandising, produzindo várias outras formas de mídia, né, que a gente também está trabalhando com essa questão do podcast, o videocast, né? Estava conversando com você, também tem um programa também. Que né? Bom, o pessoal dá no final vai estar lá o link para seguir também. Nosso amigo aqui, viu, galera? Incentiva aí o programa do podcast. TV Show. Podrão TV Show. Podrão TV Show, né? Canal no YouTube. Muito bom para quem gosta de música e curte, né? O estilo punk rock, ó. Melhor categoria. Não, Podrão? Com certeza. Esse CD aqui é o último agora que vocês estão trabalhando? Sim, é o mais novo lançamento, né? Eu ainda uso Coturno. A gente tem aí uma cronologia discográfica que começa em 1985 com o LP Rumores, que foi uma coletânea, onde tem Detrito Federal, Finis África, Elite Sofisticada, a Escola de Escândalos. Depois, logo na frente, 87, tem um disco solo, que é o Vítimas do Milagre, onde até eu não participei desse disco. Na verdade, o baterista que assumiu o vocal, eu tinha saído nessa época para montar o BSBH, né, junto com o guitarrista Bosco. E logo, na sequência, a gente tem o nosso retorno aí, pra banda novamente, exatamente, né? Já com 18 anos na frente, a gente retorna aí em 2002 com o nosso CD, aí já no formato CD, né? CD, né? Exatamente, que é o disco Detrito Federal. Né? Qual assim, a influência de bandas assim para vocês, do punk rock? Bem, a gente tem muitas influências, não só do punk rock, mas também de outros gêneros do rock extremo, né? Do rock pesado, do rock underground, vamos dizer assim. Né? Mas a nossa base, a nossa essência é o punk rock. Né? Aqui no Brasil, que são até bandas que são bandas que a gente considera bandas irmãs, que hoje nós conhecemos pessoalmente, né? Essas pessoas, esses integrantes desses grupos, que no caso é o Inocentes, Lixomania, o pessoal do Cólera, né? Garotos Podres, Ratos de Porão, né? Que foram bandas que nos influenciaram quando a gente era mais adolescente, etc. Mas hoje nós já estamos num certo patamar de igualdade, até pela questão da existência, né? O tempo de existência do grupo e dos grupos, né? Porque nós somos veteranos e sobreviventes né, dos anos 80 desse estilo. Então a gente tem muito contato uns com os outros, né? Isso é muito bom, né? Hoje em dia vocês fazem muito show aqui em Brasília ou fora do Cerrado também? Bem, a gente tem tocado bastante fora do quadradinho, né? Mas teve essa questão da pandemia, que eu acho que pegou todo mundo meio que desprevenido, e a gente ficou esses 2, 3 anos aí no box. Né? Mas a gente tem feito, antes da pandemia, a gente estava fazendo grandes shows, não só no Porão, que é um festival de grande envergadura, mas também em outros eventos que a gente tocou também em São Paulo. Eu vi vocês tocaram também no Moto Capital, né? Que inclusive está tendo agora, né? Foi do ano de 2017, né? Nossa, que honra e privilégio, né? Porque é um evento, inclusive agora está passando na Rede Globo, né? Os shows que está tendo lá. Então, assim, acho que para vocês é uma honra fazer, um show, levar a música de vocês para, né, divulgação que hoje está. Sim, para um âmbito maior, né? Isso. E o Moto Capital foi muito legal porque, assim, além de ter sido também um festival de grande envergadura aí do Centro-Oeste, né? E que abrange vários outros segmentos musicais, não só o underground, não só
o punk rock, não só o rock pesado, mas também outros gêneros, né? Uma diversidade maior, mas também na questão de contatos, porque depois dali do Moto Capital a gente começou a tocar em vários lugares, vários outros festivais fora de Brasília. Nossa, né? Que legal. E foi bem bacana a repercussão que o Moto Capital trouxe para o Distrito Federal. Nossa, que bom. E estamos aí, né? Eu sempre brinco com o pessoal da produção que é só chamar que a gente vai com o maior prazer. Com prazer, né? E no caso também, eu vi também agora que vocês, agora foi acho que em abril, vocês fizeram um show aqui na W3. Sim. Tem uma galera bem animada, né? Que presente, né? Sempre que vocês estão, porque assim... vai muito do estilo, né? Mas eu vi que a galera que curte punk rock tá ali em peso, prestigiando vocês, né? Já é um público já cativo, bem, né? Que já fiel acompanha, ali, bem fiel. Né? E o legal desse show, Ana, foi o projeto em si, que é de revigorar a W3. Isso, né? Foi um projeto bem bacana, né? Que foi traçado pela Secretaria de Cultura e também os integrantes do Rock de Brasília, que conquistaram um grande espaço através de uma ideia magnífica, que é a revigorar, né, a W3 Sul. Que estava abandonada, né? Abandonadíssima. Nossa, eu morei 38 anos na 416 Sul e eu vi, desde pequenininho, como era a W3 no início. Década de 89, 90, né? Que eu ainda peguei 93, 96 ali, né? Que tinha, e antes ali de 70 e 80, que já é a minha época, eu sou um pouquinho mais velho que você, diga-se de passagem. Então eu vi que aconteciam festivais, aconteciam pontos de encontro. Isso, né? Era a grande coqueluche dos encontros, o grande auê ali da moda, né? Da elite sofisticada, aí, pegando o trocadilho aí da nossa banda querida aí de Brasília, era a W3 Sul. E depois ficou abandonada, como você bem disse. E aí teve esse projeto que está vindo com outros projetos de dar ali um brilho de novo, uma renovação ali no W3 Sul e vai esticar. E a ideia é esticar para todo o Distrito Federal, não ficar só no plano piloto. Ali, né? E além do plano, né? Porque tem, né, as regiões aí administrativas que também precisam de incentivo, né, cultural, porque eu vejo assim, que eu estava falando com outras bandas, tem muitos artistas, né? Nossa capital, acho que tem uma demanda muito grande, mas eu vejo que às vezes não tem tanta oportunidade para o pessoal mostrar seu trabalho. Né? Que até o meu intuito foi esse, fazer o podcast sobre música, né? Falar sobre arte, cultura, a gente vai diversificar um pouco, mas assim, o projeto principal era isso, falar de música, bandas, músico, entendeu? Então, pra gente, pra mim, sim, né, tá sendo um privilégio de estar com você aqui pessoalmente, né? Até as outras bandas, geralmente, elas vêm, elas cantam, tocam, né? Aí a menina tava perguntando, mãe, como é que vai ser? Eu falei, não vai ter como, né? Tipo assim, trazer os meninos para tocar aqui. Mas assim, eu vejo que tem muita música conhecida de vocês, pela galera, né? Sim, inclusive, estava acompanhando uma bem antiga de vocês, que, gente, aquela música ali, eu era criança. Quando eu escutava, né, através dos colegas, né? E eu falei, gente, aí eu, né, revendo, eu falei, nossa, me trouxe um passado assim, sabe? Cara, que legal. Aí, quanto que eu imaginei hoje... tá entrevistando você, falando, né, com você, da banda, e eu ouvia vocês, né, que a galera que curtia nem imaginava que eu ia para o rumo do rock, né, então, assim, achei muito, eu falei assim, como é que o mundo dá volta, né, sim, como é que as coisas acontecem, né, então, assim, para mim está sendo uma honra muito grande, claro, um privilégio. A honra é toda né, nossa. A honra é de toda sempre tá podendo trazer pessoas, né, para falar de música. E como é que você está conciliando trabalho, música... Há 23 anos eu sou professor da Secretaria de Educação, né? Eu falo 23 anos porque também acumulo também em outras entidades privadas, né? Mas dentro essa habilidade, né? Essa outra habilidade que eu tenho, que é na área de educação, eu já acumulo 23 anos já de trabalho. E aí sempre foi interessante porque essa dualidade se combinou ao longo do tempo, né? Porque eu sempre trabalhei com música nas escolas. Estava conversando com você, né? O projeto agora que a gente está querendo colocar agora para esse segundo semestre, né? Muito bom, que é música e fotografia nas escolas. E a gente faz um link que é música e fotografia, mas o aluno procurando a sua identidade, construindo a sua identidade através da história cultural. Isso. E a história das imagens, né, que é a fotografia, a história dos documentos, que
também entra aí a questão da musicalidade. Isso faz parte. Faz né? parte. Então, tudo isso eu sempre trabalhei de uma forma ou outra. Né? Às vezes de uma intensidade menor, às vezes com uma intensidade maior, mas sempre ao longo desses mais de 2 décadas de trabalho na área de educação, eu sempre pude conciliar muito bem a música e o meu trabalho na área de educação. Então, assim, pessoal que às vezes está ali na escola, tímido, não tem... Porque hoje em dia, né, com a internet, o pessoal não está querendo mais nem ir para a escola. Então, quando tem um projeto desse, que a pessoa que gosta, né, que está no ramo, é um incentivo a mais, né? Porque, assim, eu creio que o governo, né, está investindo para que as pessoas se envolvam mais, principalmente a escola está ali com o suporte e o apoio para o aluno, né? É interessante você ter tocado nesse assunto. Eu tiro aí uns 3 minutinhos para poder fazer um parêntese, porque assim, muitas vezes as escolas não têm esse suporte. Né? É na raça mesmo, o professor que se coloca ali, né, levando do seu conhecimento próprio, do seu esforço próprio, muitas vezes das questões financeiras, ele coloca ali, injeta ali um investimento nessas ideias. E claro, muitas vezes também há espaço, né, do governo para poder estar trabalhando essas questões. Né? Mas só que a maior parte de participação é do próprio professor, juntamente com o aluno. Então, é isso que move as escolas hoje em dia. É a participação do nosso corpo docente, né, juntamente com o aluno que é interessado em buscar essas informações. E aí a gente faz a condução, né? Às vezes tem suporte do governo, às vezes não, mas isso não vai parar a ideia. Que seja, tipo assim, eu acho que quando a gente trabalha com carinho e amor, né, tem tudo para dar certo, né? Sim, tem tudo claro, para dar certo. Com disciplina, com objetivo, né, almejando. Se for olhar para a dificuldade, para o problema, ninguém faz nada, né? Vamos à solução, né? Isso, problema, né? A gente tem todos, diversos, vários, né? Muitos. Mas, e as músicas de vocês, geralmente, quem é que compõe? Bem, na verdade, a maioria delas aí que são composições antigas que foram readaptadas, né? E algumas novas, claro, evidentemente. Nós temos aí alguns colegas, né, que fazem parte do nosso séquito, né, que fazem parte aí da família Detrito Federal, que compuseram, como no caso Vanduil Pegado, que faz aí Guerra Guerrilha, Revolução. Nós temos aí uma música que foi do Bonfá, que foi o batera do Legião Urbana, que cedeu pra gente gentilmente, né, que foi 009, que é uma música muito antiga, né, e outras composições feitas pelo Bosco, que é o nosso guitarrista, né, que aí os 70% desse trabalho todo musical vem dele. Os outros 30% vem dessas pessoas e também do próprio grupo, né? Eu participo, às vezes colocando uma estrofe ou outra na letra, né? Ou às vezes dando uma opinião musical, né? De boca mesmo. Aí vem o baixista, entende e já acomoda ali. Então tem esse trabalho também coletivo, né? Mas boa parte aí do nosso acervo musical, vamos dizer assim, vem do Bosco, né? Isso. Nossa, eu gostaria muito dele ter participado, né? Ele até falou, cara, porque a logística é muito longe e tal. Se eles mandarem uma limusine para me buscar. Tô brincando. E eu falei, gente, mas ele faz em Brasília, não pode vir aqui. Mas tudo bem, a gente entende. A questão da logística é um pouco complicado, Ana, porque, assim, um mora em Goiás, né? Mora lá em Rio Verde. O baterista mora em Rio Verde, né? O outro mora no final da Asa Norte. Ele mora no Valparaíso. Eu sou o mais próximo aqui, que mora em Taguatinga, né? Então, vizinho, assim, né? Vizinho, tá tudo... Aí, então, quando você me convidou, eu falei, não, prontamente estarei lá para estar representando o grupo aí no podcast da Ana. No evento que teve agora, no Valparaíso? Teve um evento aí. A gente foi convidado, mas devido a algumas questões técnicas, ficou para o próximo. Né, vai ter um segundo agora, né, que vai ser em agosto. Em agosto? Vai ser em agosto. Vocês vão estar lá em agosto. Nós estaremos então lá. Vou lá também. Acho que tem, não sei se eu acho que é o Capital Inicial, que foi o headline que foi convidado, a gente abre para eles.
Eu não estou muito por dentro das coisas mas assim. Mas já está confirmada a participação de vocês. Mas já está confirmada, né? A participação em final de agosto. Se eu não me engano, dia 24 de agosto. Nós estaremos fazendo esse grande show lá no Valparaíso. E tem outros aí que nós estamos também firmando aí, junto com os Cabelo Duro, junto com outras bandas aí. Dessa banda. Né, que nós vamos fazer aí já no plano piloto. Enfim, tem uma agenda que está sendo montada agora para o segundo semestre. Eu não vou precocemente falar aqui, porque às vezes eu posso dar informações de datas ainda não definidas, né? Confirmadas. Mas já existe já uma sequência de shows. Deixar a galera aí animada, né? Que pelo menos esse semestre... Não, o Distrito Federal vai estar em ação aí a todo vapor. Nossa, aí nesse segundo semestre. Maravilha. Porque assim, à medida do possível que der para acompanhar, eu creio que eu vou estar sempre... Por favor. Né? Vou estar acompanhando, divulgando aí no podcast aí da Ana, isso, né? Na hora que precisar, a gente está aí. Falar, manda agenda, a gente divulga aí, coloca lá no canal, tá bom? Será um grande prazer, será um grande prazer. Que ótimo. Alexandre Podrão, como que surgiu esse nome artístico? Não é uma curiosidade. Esse nome é um nome assim que só mamãe que não gosta, né? Mamãe não gosta muito e tal, pede para chamar de Alexandre Veiga dos Santos, né? Mas o nome artístico ele surgiu no início da década de 80, em 1982, quando eu era, e até hoje gosto muito, mas naquela época eu era extremamente fanático pelos Sex Pistols e pelo vocalista Johnny Rotten, né, que traduzindo para o português, Joãozinho Podre. E como eu sempre fui um garoto bem grande, né? Bem avantajado. Na época eu era 30 quilos a mais, enfim, uma história longa, né? Aí eles falaram, não dá para ser Alexandre Podre nem Alex Podre, tem que ser no aumentativo mesmo. E aí ficou Podrão. Né? E uma outra causa, um outro motivo que se adiciona a esse, foi a minha ida ao Rock in Rio em 1985, que eu fui até foragido de casa, minha mãe só ficou sabendo um ano depois, porque eu era muito novinho, tinha 15 anos nessa época, né? E aí eu fui ao Rock in Rio 1, em 85, e ao voltar, eu voltei com a calça jeans extremamente lameada, porque o evento foi em janeiro, chove-se muito no Rio, e foi em Jacarepaguá, era um aterro muito grande, que não tinha toda uma construção, uma estrutura, né? Então aquela lama toda veio impregnada na calça. E eu quis guardar essa calça. Né? E essa calça podrona, minha mãe falando, essa calça podre, essa calça podrona, e isso martelou e somatiza-se ao fanatismo pelo vocalista aí, líder da banda Sex Pistols, e que aí ficou o apelido aí, que até hoje... Eu pensei assim, por ser uma banda, né, de punk rock, né, aquela coisa bem... Assim, remete aquela imagem assim, de pessoas revoltadas, não é? O punk isso, mais ou menos. Tem muito a ver com política, com a revolta, como é que é? Sim, o inconformismo, né? Essa coisa do inconformismo que a gente tem, que o professor tem também, que é aquela coisa questionadora, aquela coisa crítica. E sim, com um tom de revolta, mas essa revolta sempre usando o lado construtivo, o lado construtivo, né? Não destrutivo, não é se autodestruição. Muito pelo contrário, né? É uma construção de um novo mundo, uma construção de uma nova percepção de mundo e vida, né? Isso. E o punk rock traz isso na sua essência. Porque assim, a décadas passadas, né? Teve uma época que não sei como é que fala a época aí, que os músicos não podiam falar determinadas... Foi na época da... nós vivemos aí 21 anos de ditadura militar, né? Os anos de chumbo. E a gente pegou isso, porque a gente pegou a ditadura moribunda. Já era depois de 79, que teve a anistia e tal. Era de 1981, o Detrito é de 83. Né? E eu vivenciei isso, 82, 83, 84, até 85, né? Que foi a época da redemocratização do país. Esses 3 anos aí, finais, né? Foi a ditadura moribunda, já não era aquela coisa pesada, mas ainda era ditadura. Então, você disse muito bem, existia o censor, né? O censor, que era o cara da censura, que ia lá e cortava. Então, não podia fazer crítica ao governo,
não podia mostrar esse inconformismo. Isso, as pessoas podiam dar sua opinião, não, né? Porque a arte era ela controlada, né? Era supervisionada por figuras altamente mórbidas, que tinham a insensatez aflorada. Então era muito complicado nessa época você ter a sua liberdade de expressão. Né? Para você, músico, você ser reprimido, né? Tipo assim, não poder expor suas ideias, deve ser uma coisa não muito legal, né? Horrível, Horrível, né? né? O seu trabalho é todo podado, né? Traz até uma depressão muito grande, né? Eu sei que muitos músicos entraram em depressões profundas, né? Quando não viram seus trabalhos sendo lançados, divulgados da maneira original. Original, né? Tipo, mudar muita coisa, né? Hoje em dia você vê isso ainda? Ou você vê não, esse tipo de censura não. Eu acho mas até tem preconceito, mas você sente um preconceito, assim, pelo estilo de ser mais, assim, pesado ou não? Assim, mudou-se muito ao longo dessas últimas 2 décadas. Isso. Né? Mas ainda assim, o rock, por ser essa coisa contestatória, né, por ter a sua essência crítica e ter um estereótipo, muitas vezes, que foge dos padrões, né, porque é contra os padrões vigentes. Né? Às vezes ainda existe um certo preconceito, mas é bem menor do que era naquela nossa época, há 30, 40 anos atrás. Nem se compara. Até assim, muito pelo contrário, a moda até começou a absorver. Isso, eu ia comentar isso agora. Eu tive acho que foi ano passado, a minha cunhada me chamou para ir no show, né, do The Killers, né? Sim, The Killers. Aí eu falei, né, o ingresso estava ali, eu falei, tá, eu vou com você. Assim, como que mudou o estilo, né? Assim, eles agora estão tudo aquele, como é que fala? Vestido por estilistas, né? É totalmente diferente, né? O estilo deles, atual, com o que era antigamente, né? Porque, assim, a imagem hoje em dia diz muita coisa, né? Sim, com certeza. Então, assim, eu vejo também que a moda aderiu ao movimento rock and roll, né? Hoje em dia, né? Botas, coturno, camisetas, calças rasgadas, né? Tem por tudo um isso, lado, né? tirou um pouco daquela essência original, né? Mas por outro lado acabou com preconceito, né? Porque hoje em dia você pode se vestir da maneira que você quiser em determinados lugares, que aí o pessoal fala, tá na moda, e às vezes nem é. Aquilo é a questão original, a estética original daquela pessoa. Então, você não vai encontrar tantas barreiras assim, né? Mas ainda tem um pouco de preconceito no âmbito musical, sabe, Ana? Eu ainda percebo que outros segmentos musicais ainda não veem com bons olhos o rock. E também dentro do próprio rock and roll, e aí é uma crítica, né? Que eu acho que meio que assim, eu sempre falo, as pessoas perguntam, Podrão, o que foi que acabou com o rock Brasília, né? Porque Brasília era a capital do rock, né? Nos anos 80, ali no início dos anos 90, aquela coisa toda. Meados dos anos 90 para cá, houve muita competição entre as bandas, né? Então essa competição, essa coisa da rivalidade que eu sou totalmente contra isso aí. Foi dividindo e subdividindo a coisa. As pessoas tinham que se unir, né? Tipo assim, você é música, a gente, você é música, eu sou música, vamos unir as forças, né? Para os ritmos litorâneos e o sertanejo foi tomando espaço. Eles se apoderaram, porque eles são unidos. Porque quem se une, a força, né? Tem mais força, é isso que eu estou falando. O próprio ditado já fala, né? A união faz a força, né? Então, acho que o que matou mesmo o rock não foi essa questão de novos gêneros musicais que apareceram, mas sim essa coisa interna, né? Muitas vezes a nossa derrota, e eu estou falando representando a comunidade roqueira como um todo, foi de forma interiorizada, foi interna. Nossa, assim, é uma pena, né? Porque, assim, meu ponto de vista, né? Assim, tem que, acho que unir. É igual aqui, né? Eu comecei entrevistando, né? Conversando com bandas gospel, né? Evangélicas. Aí até falei pro pessoal de casa, né? Que ia ser para todos os ritmos, né? Para o pessoal não sentir, preconceito, né? Aquela coisa toda. E tem muita coisa boa no gospel, eu gosto muito do gospel. Assim, acho que todos os estilos, Todos os estilos, todo mundo tem seu espaço. Então, assim, esse podcast aqui, eu queria que ficasse uma coisa bem diversificada,
né? Para todo mundo ter oportunidade. Legal, né? ótimo. Muito oportunidade para não falar, não, esse canal não vou seguir porque é só rock, não, porque é só evangélico, entendeu? Não, que isso, a diversidade, o legal isso, eu quero uma do mundo é isso, oportunidade para todo mundo, né? né? Cultural, assim, de tanta riqueza, né? No meio artístico, por que não abrir as portas, né? Abrir as portas, que nem a gente estava conversando agora, né? Que você falou, tem um canal também, né? Inclusive os meninos, vou até falar pro pessoal de casa, os meninos também que participaram aqui, estão com o canal também. Né? Isso, assim, eu tinha conversado com eles, ótimo, né? Muito inspirador. Eu falei assim, nossa, que legal, né? Porque assim, eu como mulher, né? Você começou um canal do nada, assim, sem saber nada, e tipo, inspirou outras pessoas também a ter, né? Tipo assim, quando você me mandou o link, né? mandou o link do seu canal, eu falei, nossa, que massa, né? Tipo, a gente aprende um com o outro, né? Então, eu acho assim, a gente unindo as forças, divulgando, dando apoio, né? Tem tudo para crescer, tudo para dar certo. Certeza. Que não haja essa rivalidade que nem teve, que acabou praticamente com o rock, né? Sim, sim. Tá tendo uma retomada, né? Eu falo isso porque deu uma saculejada ali nos anos 90 para os anos 2000, mas eu percebo que aos poucos... Nova geração, com as novas mídias, né? Porque hoje em dia você pode ter o seu estúdio dentro da sua casa, pode produzir um CD desse. Tá mais fácil, né? Acessibilidade. Então, tudo isso, de certa forma, retoma também essa essência do rock and roll. Então, a passos de tartaruga, né? Eu vejo que a coisa tá fluindo, né? Tá fluindo novamente. Isso é muito bom. Tem uma música, eu não lembro o nome, mas assim, né? Não sei se vai dar para fazer um refrãozinho, que agora me fugiu aqui a memória, é aquela: se seu pai pudesse escolher... Você acha que o filho seria você? Não, como é que surgiu a história dessa letra? Bem, essa música também é de um grande amigo nosso, dois grandes amigos nossos, né? Um fez até parte da banda. Primeiro é o grande Marcão Adrenalina, que Deus o tenha, né? Que já faleceu, que ele é o autor da letra. Né? Tá. E o Marcão Adrenalina foi o grande produtor cultural, o grande mecenas cultural da época dos anos 70, 80 e até 90. Né? Era um cara altamente antenado, né? Foi secretário de Cultura em Brasília, um figuraço. E juntamente com um grande amigo dele e nosso, que inclusive foi guitarrista da banda, que é o Will. Né, o Wildson Pontes, que ele é a parte musical. A parte musical, né, a composição sonora é dele e a letra é de Marcão Adrenalina. Né? Então, assim, diz a lenda que o Marcão fez essa música inspirada na vida do Will. Será que surgiu de uma conversa ali? Como os dois eram muito amigos da mesma geração, um frequentava a casa do outro, aí ele observava o pai do Will fazendo esses trocadilhos, né? Que ele falava, se seu pai pudesse, se eu pudesse escolher. Né? Quem não ouviu isso? Eu lembro muito bem também lá na minha geração, né? Tinha aquela frase assim, não pedi para nascer, ninguém pediu. E o pai falava assim, se eu pudesse escolher, o filho seria outro. Né? Quantas vezes eu ouvi isso de colegas comentando, né? Era um jargão muito popular naquela época. E aí diz a lenda, né, que o Marcão ficou muito ligado nessa história do pai dele, falando, você, em vez de ter um diploma, tem uma guitarra na mão. Né? E aí ele foi construindo a letra. Seus amigos já casaram, né? Muitos deles se formaram. Você, sem profissão, ao invés do diploma, uma guitarra na mão. E a letra foi surgindo e ele dos embates que ele observava do Will com o pai dele. Né? Isso, porque o pai tinha uma visão, né, pro filho. O pai dele era do SNI, cara. Era do Serviço Nacional de Informação. Eram os caras da ditadura, da censura, que perseguia todo mundo. Mandava prender e bater. Aí em casa... Aí ele tinha um filho roqueiro, nossa, né? Aí, treslocado, tatuado, que não queria saber de nada daquela estrutura familiar tradicional, né? Era um cara altamente alternativo. Então, natural, né, que houvesse esses embates. Como também foi na minha casa, foi na casa de todos nós, que daquela geração dos anos 80, a gente teve esses conflitos, muitas vezes ideológicos, né, familiares, entre essas perspectivas, né? O pai, um lado, né? O pai quer uma coisa tradicional e o filho quer uma coisa mais alternativa. Assim, sempre eu vejo assim, acho que para os pais sempre é assim, a gente tem uma visão,
né, para os filhos, e a gente não tem que entender que os filhos crescem, eles têm a própria, né, eles querem seguir o próprio rumo. Claro. Né, mas muitas vezes a gente, como pai, né, quer que eles trilhem outros caminhos. Isso, eu vejo nos Não meus é filhos. isso, você- Eu que sou um cara altamente alternativo. Eu estava falando, foi muito tocado nesse assunto, que eu estava conversando com um grande amigo meu, e ele perguntando assim, Alex, qual é a definição de pai? Eu falei assim, o pai é aquele que padece na hipocrisia. Ai, meu Porque Deus. assim, né, a gente... Lá naquela época, a gente era rebeldia total. Ixi. Pô, meu pai, né? Como o Renato falava, né? Você pensa que a culpa é dos seus pais, né? E aí, depois que você vira culpa pai, seus pais por tudo, né? Aí depois, quando a gente tá já com filhos... Muda aí você, tudo, né? Nossa, eu sou o cara mais coruja e fico reclamando e tal, não sei o quê. Aí meu filho outro dia queria furar a orelha. Eu falei, tem menino, altas aí, meu pai, histórias, você hein? tem 3 furos na orelha? Aí eu, Você não cara, queria deixar, tá vendo? Olha o meu caso. Meu filho mais velho é homem, né? Vai fazer 23 anos agora, esse mês, Sim. 23 anos. Quando ele começou, que ele rima, né? Ele gosta de rima, né? Então, Sim, assim, sim, seguiu, sim. né? Outro rumo totalmente diferente do que eu gostava, né? Porque hoje eu também eu tô na igreja, então, né? Não tem mais esse negócio de rock and roll. Mas, assim, ele desde de nova eu falava assim, quando eu tiver um filho, tomara que seja homem. Por quê? Aí eu tinha aquela visão, né? Porque aí, na minha adolescência, eu já tinha 16, 17 anos, não estava planejando ter um filho, mas assim, quando eu tiver, eu falava, né? Quando eu tiver, que seja homem. Deus abençoou, foi homem. Aí eu falei, vou deixar o cabelo dele crescer, colocar brinco, tudo. Menina, aí veio a minha filha, 4 anos depois dele, né? Foi furar a orelha com 15 anos. Por 16, porque eu tive coragem de furar a orelha dela. E ela veio furar já adolescente, né? E meu filho, aí, né, depois no rap lá, ele quis usar o brinco, né? Mas também não falei nada. Né? Não falei nada, eu falei, se a gente for contra, aí o que eles querem fazer, né? Fui lá, tudo bem. Mas você teve aquele narizinho torcido. Fui, eu fiquei assim, ai, não queria não, né? Porque eu tava na igreja, né? Falei, ai, meu filho colocar brinco, meu Deus do céu, né? Aí, mas não falei nada, né? Meu pai também não usou muito tempo. Passou 3 meses, viu que ninguém, né? Tirou por conta própria. Eu falei, ainda bem. Tipo, né? Que nem você, né? Ficou aquele jeito com o seu filho. Aí depois, o pai dele faz tatuagem, né? Tudo, fazia tatuagem. Aí, graças a Deus, nenhum deles tem, né? Tem 3 filhos, nenhum tem. Eu já tô preparado, Eu fui, né? e eu na época... A gente que tem tatu, Exatamente, o que vai preparado. falar? Que conselho vai dar pro filho? Ah, não fala, não sei o que. Né? Mas ainda bem que nenhum dos meus filhos até hoje, nenhum Aí, gosta. tá vendo? Nenhum gosta. A gente padece da hipocrisia, não é verdade? Assim, aí como eu fiz, porque assim, eu era cobaia, né? Ele tava aprendendo a fazer, aí eu, né, fiz essa tatuagem. Mas assim, graças a Deus, uma vez meu filho queria fazer, eu falei, ó, meu filho, isso aí dói. Vou te falar logo, viu? Se tu começar, vai ter que ter no final. Pra não ficar igual eu, né? Começa a fazer e para. Porque, né? Mas assim, é uma coisa que você falou muito verdade, né? Os pais são muitos hipócritas, né? Porque assim, a gente muitas vezes claro, a gente como pai, a gente tem que dar autoridade e falar, né? Ensinar o caminho. Sim, claro. Mas a gente tem que ver que quando a gente era jovem, é o espelho da gente. É o espelho. É o espelho, né? Eu mesmo, eu lembro da minha mãe. Minha mãe, você acha que ela gostava de sair comigo? Quando eu era, na minha adolescência, que eu, né, comecei com o mundo do rock and roll. Minha mãe falava assim, pode trocar essa roupa. Não vou sair contigo com essa calça rasgada, porque adorava camiseta de banda, calça rasgada. Na época nem existia esse negócio de calça rasgada, que hoje é moda. É, isso. Eu mesmo rasgava, minha mãe era costureira Eu também. também. Minha mãe costureira, né? Então eu ia lá, eu rasgava, cortava minhas Você blusas. mesmo produzia isso. E a minha mãe, eu não vou sair contigo desse jeito, não. Aí ela me olhava assim de cima e embaixo, né? Vergonha, eu sentia a vergonha que ela tinha, porque eu tava daquele jeito, né? Pra mim, jovem era a coisa mais comum, normal. E eu queria que ela aceitasse meu jeito de ser, né? E quando eu fiz essa tatuagem, então, minha mãe quase que morre. Que Deus a tenha também, né? Que vai fazer 3 anos que ela faleceu agora. Mas, assim, foi uma decepção muito grande. Minha mãe ficou muito decepcionada. Quando ela me viu com essas tatuagens, ela quase que ela morre. Minha mãe também. Minha mãe também então, não assim, gostou. Inclusive, minha mãe falou assim, com 18 anos já queria me rabiscar, né? Aí ela falou assim pra mim, quando você completar 25 anos, aí você pode fazer o que você quiser. Nossa, tadinha. Porque eu esperei até os 25 anos. Aí quando chegou os 25 anos, eu falei, mamãe, hoje eu já vou pro ateliê de tatu. Meu Deus. Ela, você guardou isso? Eu falei, guardei. E palavra dada tem que ser cumprida. Nossa. Aí eu fui. Só que para amenizar a coisa, né? As minhas tatus, na verdade, elas têm a ver com o meu lado de professor de história e dos meus 2 filhos, na verdade, né? Felipe e Davi. Então não foi aquela coisa
como na época eu queria do Fred Krueger. Meu Deus, ainda bem que Jason, né? Aquelas coisas fantasmagóricas, né? Que hoje eu vejo até com uma certa... né? Né? Eu acho que não é uma energia boa, né? Na minha visão. Né? Não recriminando ninguém, mas para mim não é uma energia boa. Então, para ela foi menos mal, como ela mesmo disse. Eu, assim, quando eu fui para a igreja, né, também eu fiquei meio assim, né, falei, agora, né, com essa tatuagem, mas assim, aí eu vi que, né, nem falou assim, igual que você tá nele, você pode fazer mais. É a sua versão antiga, com qual você deve ter muito carinho, porque graças a ela você está aí hoje. Então a gente tem que gostar de todas as nossas versões passadas, que é uma história de vida, a sua história de vida. Mas é que nem muitas vezes eu falo assim, às vezes eu evito vestir certas roupas, né? Para ir para a igreja, porque para não dar aquele choque, né? As pessoas olhar assim, né? Mas assim, é coisa, já foi do passado, né? Ficou a marca, né? Por isso que eu falo, antes de fazer, a gente tem que pensar muito, né? Sim. Pensar muito, que é uma coisa pro resto da vida. É que eu falo igual filho, né? Eles. É pro resto da vida, então assim, você tem que pensar certeza. muito, né? Você Quando a gente é jovem, muito. a gente pensa que é dono da verdade, já sabe tudo. Então tem essa coisa toda, né? Mas assim, eu vejo que tem esse lado preconceituoso, né, das coisas, estilo hoje, a gente conversando aqui sobre uma banda de punk rock, esse estilo ainda, assim, eu vejo que as pessoas ainda olham assim meio que com preconceito, a pessoa parece que, quem é roqueiro é rebelde. Nada a ver, né? Mas muitas vezes está cantando a musiquinha do Raimundos por aí, não é verdade? Aí eu vejo que não tem nada a ver, a pessoa, né? O estilo é desinformação. Desinformação. É a pessoa julgar pela aparência, né? Pela embalagem, ver assim, pela capa do livro, né? E não conhece o teor do livro. Exatamente. Eu vejo assim que muita coisa mudou, mas assim, muita coisa precisa ser mudada. Não sei se é a sua visão. Né? Eu acredito nisso, que muita coisa ainda tem que ser mudada, né? E graças a essa essência, essa força de vontade, que o mundo ainda tem uma salvação. Que a gente está nessa luta, passando para os nossos filhos, eu como professor, você com o seu podcast, todo mundo, né? O pessoal que está aqui da produção aqui, quero mandar um abraço aqui para a nossa colega Leiriane, que está ali no cantinho, né? Que graças a ela nós estamos aqui nesse papo todo. Está todo mundo colaborando para o andamento do planeta. Exatamente. Então, a transformação, ela depende de um a um. E é isso que faz o mundo legal. Por isso que eu não desisto de continuar a minha caminhada. Eu não entro nessa depressão que a gente está vendo que está abrangendo os jovens hoje em dia, né? Que os caras ficam sem perspectiva de futuro nenhum, tem tudo na mão, mas não querem usar porque estão com uma ideia fixa de que nada vai dar certo. Né? Nossa, isso não é para mim, eu não valho nada. Né? O medo do enfrentamento da vida, né? Das dores da vida, né? Que é isso que faz o ser humano crescer. Alexandre, como a gente já está, né, indo para os finalmente do programa, que pena, né? Mas assim, espero que a gente tenha mais oportunidade de você vir com a banda também, né? Sim, com certeza. Da próxima vez a gente organizar, que vem um grupo, fazer um som. E falar para o pessoal de casa que, né, que curte a banda, né? Você pessoalmente, o seu canal você pode deixar, né, para o pessoal de casa, para seguir você, nas redes sociais. A história do meu canal tá mó polêmica, né? Porque assim, eu lancei o canal Podrão TV Show, né? Que está no YouTube, mas parece que tem um tempo que ele fica, depois tem que renovar, tem uma história dessa, tem que dar sequência, porque senão o YouTube tira, né? Mas parece que ainda está. Mas você pode seguir aqui o Alex Podrão pelo Alexandre Podrão no Instagram, né? Ou Detrito Federal no Instagram também, ficar por dentro da nossa agenda toda. Isso. E quero que você também passe o telefone para a galera de casa, né? Porque já que você está com a agenda aberta aí para esse semestre, né? Sei que está cheio de show, mas sempre nós temos mais. Tem o meu telefone particular, que é aberto para eventos diversos, né? Tocamos em todos os tipos de eventos, tá? Desde shows, aniversários e funerais também. Nossa! Então nós temos aí o telefone que é o 996165574. 996165574.
Ótimo, viu? Podrão, muito obrigado pela sua participação. Realmente é uma honra, né? E um orgulho muito grande de você estar aqui, né? Eu que agradeço o espaço aí tão legal para um papo tão extrovertido como esse. Que né? bom. Foi excelente aqui, tomando um cafezinho, uma água gelada, batendo um papo legal no podcast da Ana, tá, Pode gente? divulgar um pouquinho mais a banda, né? Falar, então, muito bom. Essa é a grande, como é que fala? Minha grande vontade é essa, abrir espaço para todo mundo, né? O objetivo. Eu vou pedir pro pessoal de casa continuar se inscrevendo no nosso canal, por favor, né? Se inscrevam, gente, se inscrevam no canal Podcast da Ana, siga no Instagram, no Face, no TikTok, né? A gente conta muito com o seu apoio, né? Que o pessoal de casa é que faz acontecer. Com certeza. Né? Então, eu conto com vocês e até o próximo podcast. Obrigada.